Estamos de volta para mais uma aula aí sobre substantivo agora. As classes gramaticais, vamos iniciar elas pelo substantivo. Substantivo, todos nós sabemos, você já sabe, substantivo é a palavra que dá nome a seres, coisas, sensações e sentimentos. Pessoal, você aí, memorize sempre, ó, substantivo dá nome. Jamais você pode esquecer isso. Eu sei que você já sabe. Não pode estar vacilando na hora da prova. Temos que gabaritar. Então, o substantivo, algumas das características dele é a seguinte. O substantivo, ele sempre será o núcleo. Você que gosta de ovo. Você gosta de ovo, que eu estou ligado. Ovo, um pãozinho com ovo. Todo mundo gosta. A gema, o zoião que fica lá, é o núcleo. E a clara é o que se relaciona com o núcleo. Então temos aí, diante da figura de um ovo, o núcleo, que é a gema, e os satélites, que é a clara. Então, lembre-se sempre, o substantivo sempre será a gema do ovo. É o núcleo de uma função sintática nominal. Toda função sintática nominal que nos depararmos diante de uma estrutura, de uma frase, de uma oração, de um período, vamos buscar sempre o substantivo ou alguma outra das classes gramaticais que vamos ver adiante, que podem também funcionar como núcleo. Isso não é característica exclusiva do substantivo. Algumas outras classes podem fazer a função do substantivo, inclusive elas meio que têm uma derivação imprópria, elas estão tendo a função ali do substantivo, deixam de ter a classe gramatical original delas e passam a ter a classe gramatical do substantivo. Os possíveis satélites do substantivo são artigo, adjetivo, numeral e pronome. Memorize, essas 4 classes gramaticais vão estar possivelmente se relacionando dentro de uma estrutura nominal com o núcleo, com o substantivo. Artigo, adjetivo, numeral e pronome. São os possíveis satélites que o substantivo vai encontrar. A variação do substantivo, sabemos que ele tem flexão. Quais são as formas de flexionar? Em gênero, feminino ou masculino. Em número, singular ou plural. E em grau, diminutivo ou aumentativo. Um exemplo simples aí, você que possui seu carro velho. Vamos lá. O meu carro velho quebrou. Ainda bem que não foi o seu, foi o meu. Mas vamos lá, pessoal. Vamos identificar dentro dessa estrutura quem é o sujeito. A gente vai ver dentro de função sintática quais são os componentes de cada uma das frases, de cada uma das estruturas, períodos, orações. Mas vamos lá. Sabemos que o sujeito é quem comete a ação ou quem sofre a ação, a depender da voz, de acordo com o verbo. Depois vamos ver isso. Mas observe ali, o sujeito, pessoal, é o meu carro velho, onde o é um artigo, meu é um pronome, carro, como está destacado aí, é o substantivo, e velho é uma característica do substantivo, é um adjetivo. Ok, pessoal? Então, o sujeito, quem é o núcleo do sujeito, que é a função sintática aí, nominal, é o substantivo, sempre vai ser ele. Quando você se deparar com o substantivo numa estrutura nominal, ele vai ser o núcleo. Então o núcleo tem sempre alguns satélites, ou nem sempre ele vai precisar, mas geralmente vai vir os satélites. Quais são os possíveis satélites? Nesse caso apareceu artigo, pronome e um adjetivo. Ok, pessoal? Vamos mais adiante. Então, vamos a algumas considerações importantes sobre essa classe gramatical substantivo. Substantivo, ele tem diversas características, como já identificamos. Além disso, o que você precisa saber para na hora da prova gabaritar é o seu conhecimento pré-existente, que já falamos aqui, que aqui estamos trabalhando com um resumão, com algo que vai facilitar você gabaritar. E algumas dicas importantes para você lembrar e associar na hora que estiver lá diante de algumas questões que o examinador estiver lhe cobrando. Então o que é que acontece?
algumas diferenças básicas que você precisa saber. O que é o substantivo concreto e o substantivo abstrato. Nós sabemos que dentro do seu conhecimento pré-existente você pode de repente confundir concreto com aquilo que você apalpa, que você pega, e abstrato aquilo que você não consegue pegar. Vamos desmistificar isso aqui. Concreto não é somente aquilo que você pega. Concreto é todo aquele substantivo cuja existência se prolonga no tempo, mesmo após a sua origem, a produção. Ou seja, como vemos aí no exemplo, carro, fantasma, boneca, bola. Inclusive o próprio fantasma aí que está exemplificado, ele é um substantivo concreto. Você não pega no fantasma. Mas o fantasma, existiu a criação dele, existiu a origem dele dentro lá das historinhas, dentro das histórias, da explicação, seja lá qual for a origem dele, mas quem produziu ele ainda permanece mesmo depois daquela situação, daquela produção. Mesmo você não lendo alguma história, você sabe que o fantasma existe. Então, na realidade, ele continua a existir. Ok, pessoal? Não confunda. Concreto não é só o que você pode pegar. É tudo aquilo que persiste ao longo do tempo, mesmo após a sua origem ou produção. E o abstrato, para ainda ficar mais claro isso, é todo aquele substantivo cuja existência se vincula ao momento em que é produzido, exclusivamente neste momento, deixando de existir após este momento. O que é que acontece? Fome. A fome você sente, mas ela só existe quando você está com a barriga roncando. Depois que você se alimenta, ela deixou de existir. Toque. O toque só existe, observe você, eu vou tocar aqui em minha mão. Quando eu encosto o dedo aqui, está existindo o toque. Quando eu tiro o dedo, o toque deixou de existir. O beijo. Quando alguém beija o rosto, a boca, qualquer outra parte do corpo de alguém, ele encosta os lábios. Quando ele desencosta, deixou de existir o beijo. Tristeza é uma sensação, um sentimento que você só vai sentir enquanto você estiver triste. Você passou da tristeza, superou a tristeza, ele deixou de existir. Então, essa sim é a função, é a característica, é o conceito de substantivo abstrato. Vamos exemplificar aqui em uma frase bem interessante. Suas vergonhas eram tão saradinhas que de muito a olharmos não tínhamos nenhuma vergonha. Observe você que o tarado que escreveu essa frase, o que é que ele quis dizer? Suas vergonhas, nesse caso aí, a primeira palavra vergonhas, que está no plural, são as partes íntimas de uma das mulheres que ele estava lá cobiçando. Então, é um substantivo concreto, porque as partes íntimas, provavelmente de uma mulher, ela, que ele está destacando aí, ela não vai deixar de existir, ela sempre existe durante toda a vida de qualquer pessoa. Então, as vergonhas, nesse caso, é um substantivo concreto. Que de muito a olharmos, não tínhamos nenhuma vergonha. Nesse segundo caso, vergonha passou a ser uma sensação. É a sensação de você ficar tímido. Não, nesse caso aí ele não estava mais tímido, porque o cara é tarado. Mas nesse caso, trata-se de uma sensação. Vergonha só se sente, só existe enquanto você sente a vergonha. Depois disso, não existe mais. Então, o que acontece é um substantivo abstrato. Ok, pessoal? Ficou bem claro? Finalizamos por aqui esta parte. Até o próximo bloco.